Muitas histórias de jogadores e canalhas do Velho Oeste giram em torno da profissão de jogador, dominada por homens. Embora isso faça sentido em relação à cultura e ao estilo de vida dos papéis de gênero no século XIX, não significa que não havia mulheres espertas no Oeste ganhando fama entre o povo que buscava enriquecer rapidamente. Buscando entender melhor a vida das jogadoras e a origem de seus comportamentos de risco, aqui está o próximo vídeo de uma série detalhando mulheres infames do Velho Oeste que atuaram como jogadoras na época de ouro do pôquer e do faro na fronteira americana. Apresentando Eleanor Dumont, mais conhecida como Madame Moustache, e a primeira croupier profissional de blackjack de todo o Oeste. Eleanor Alphonsine Dumont ficou famosa primeiro nas costas da Califórnia e no submundo das ruas de São Francisco. Antes de se destacar entre os melhores jogadores de cartas da cidade, ela veio de uma terra distante dos vícios de um estado dourado em desenvolvimento. Grande parte de sua vida inicial permanece nas sombras, mas é amplamente aceito que Eleanor Dumont não era o nome que ela recebeu ao nascer. Os poucos documentos aos quais os historiadores têm acesso sugerem que a mulher mais tarde conhecida como Madame Moustache nasceu com o nome de Simone Jules. Estima-se que ela tenha nascido por volta de 1829, e seus pais provavelmente eram de origem crioula francesa, vindos de Nova Orleans, Louisiana. Por que Simone Jules então deixou sua casa e mudou de nome é algo que só podemos supor, mas é mais provável que esteja relacionado à sua persona francófila que ela cultivava. Dizem que seu apreço por tudo que era francês influenciava até sua aparência no dia a dia. Ela se vestia para impressionar, imitando os estilos em ascensão das mulheres do Oeste que se vestiam de forma parecida na época. A admiração pelas mulheres da fronteira é a principal explicação para Simone adotar um pseudônimo francês e fugir para o Oeste. Ela chegou no auge da corrida do ouro na Califórnia e nunca mais voltou atrás. De 1849 até o dia em que deu seu último suspiro, ela seria para sempre imortalizada como Eleanor Dumont. A primeira parada da senhorita Dumont em sua turnê pelo Oeste americano foi na já mencionada cidade à beira da Bahia. Ela chegou com pouco mais de 20 anos, aparência marcante e olhos enigmáticos, enganando quem duvidava que estava ali a negócios. Não demorou muito para que ela ficasse conhecida em São Francisco por suas habilidades extraordinárias em um jogo de cartas chamado 21. Chamado inicialmente de 21, a origem do 21 é bastante debatida por historiadores. Para muitos, é aceito que ele ganhou popularidade pela primeira vez na França do século XVIII, devido ao fato de ser mencionado no famoso romance Dom Quixote. Colonizadores franceses levaram o jogo de cartas aos Estados Unidos no final do século XVII e início do XVIII, antes de ele se popularizar no Oeste com a expansão de casas de jogos e saloons. Com a popularidade do 21 entre os franceses, e especificamente como um clássico em Nova Orleans, acredita-se que Dumont chegou a São Francisco já dominando o 21. Demonstrando uma sagacidade incomum e uma habilidade inegável, Dumont acabou conseguindo emprego no Bella Union. O Union era um salão no centro do distrito Barbary Coast, em São Francisco, mas nunca uma mulher havia sido croupier em suas famosas mesas de cartas. Dumont logo ficou conhecida como reservada e distante entre homens sem noção de decoro. Eles a viam como parte do entretenimento. Ela via aqueles rapazes como nada mais do que isso, apenas garotos. Com o tempo, a prodígio do 21 deixou de ser bem-vinda no Bella Union. Dizia-se que Dumont era uma trapaceira no carteado nos bastidores, mas os boatos logo se confirmaram como verdade. Ela foi demitida e orientada a sair de São Francisco antes que o cerco se fechasse.
Para Dumont, mudar-se não era problema. Ela havia acumulado uma pequena poupança com o dinheiro ganho em suas sequências de vitórias e sabia que podia basicamente ir para onde quisesse. Ela fez as malas e se mudou para o norte, para Nevada City, Califórnia. Então, um acampamento de mineração que virou um movimentado assentamento. Ao chegar, Dumont foi ajudada por 2 jovens mineradores, surpresos e deslumbrados com o súbito aparecimento de uma mulher misteriosa. Eles carregaram seus pacotes até o Hotel Phelps, no centro da cidade, e a observaram enquanto ela fazia o check-in, usando o nome Eleanor Alphonsine Dumont, provavelmente pela primeira vez. Nos dias seguintes, a jogadora caminhava pela Broad Street sem revelar nada sobre si mesma ou sua situação. Ela deixou a comunidade mineradora perplexa, enquanto moradores a viam espiar pelas janelas dos prédios vazios. Isso causou muita fofoca em Nevada City. Dumont voltou para onde havia parado em São Francisco. Desta vez, porém, ela estava apenas começando. Dias depois de seu curioso desfile pelas ruas de Nevada City, o editor do Nevada Daily Transcript, Edwin G. Waite, recebeu um panfleto de Dumont avisando o jornal sobre a grande inauguração do Vint et Un, o nome do seu próprio salão e casa de jogos. Em poucos meses, o Vint et Un já funcionava, e o sucesso financeiro voltou a fazer parte da vida de Eleanor Dumont. Ela era famosa por suas regras rígidas e inteligentes no local. Os clientes eram obrigados a se vestir com elegância. Não era permitido xingar, mas o champanhe era de graça. O mais importante de tudo, mulheres não podiam entrar. A jogadora era a única mulher autorizada no Vint et Un. Ela tinha vantagem sobre quem buscava refúgio no salão. Ela flertava e sorria para os homens quando eles entravam pela porta, mas nas mesas, ela era uma página em branco em um livro sem título. O comportamento misterioso adotado por Dumont certamente não diminuiu os lucros. Os negócios prosperaram rapidamente, com mineiros de todas as idades gastando o pouco dinheiro que tinham em jogos de cartas. Taro era o mais popular, mas 21 continuava sendo o mais intrigante. A maioria dos homens só jogava se a própria madame distribuísse as cartas, todos tentando seduzir a femme fatale intimidadora. No entanto, tudo era apenas um ato desesperado de futilidade, pois suas tentativas de chamar atenção não deram em nada, nem no sentido literal, nem no figurado. Enquanto Dumont lembrava que seu estabelecimento não era para mulherengos, ela mesma não estava totalmente sem ter um homem como parceiro no Vint et Un. Sua primeira parceria com outro homem ocorreu no final dos anos 1850, quando conheceu David Tobin. Tobin chegou a Nevada City e logo se encantou por Senhorita Dumont, como todos os outros homens das ruas solitárias. Tobin era um empresário de Nova York e um jogador experiente, o sócio em potencial perfeito. Juntos, a dupla improvável planejou e deu vida a um estabelecimento próprio chamado Dumont's Palace. O palácio era um estabelecimento versátil de jogos e cartas, acompanhando o crescimento das apostas em Nevada City e arredores. Seus jogos mais famosos eram Faro e Chuck a Luck, um jogo de azar com 3 dados inspirado em jogos de feira, também chamado de Sweat Rag ou Birdcage ao longo dos anos. O Palácio de Dumont foi um sucesso estrondoso, mas de curta duração. Não muito tempo depois que Tobin e a famosa dama jogadora viram seus ganhos chegarem, eles assistiram tudo ir embora, partindo junto com o resto dos mineiros sem sorte. O auge da corrida do ouro na Califórnia havia chegado abruptamente ao fim, e Dumont percebeu que era hora de buscar novos horizontes. Assim, em 1859, ela vendeu seus 2 estabelecimentos mais valiosos, o Palácio e o Vint et Un, deixando Tobin para trás como sócio de negócios de uma vez por todas.
Sua primeira parada no próximo êxodo foi em Colômbia, Califórnia. A cidade tinha poucas opções de jogos de azar, mas Dumont estava decidida a retomar seu passatempo favorito. Com permissão, ela abriu uma mesa em um hotel local, mas percebeu que havia menos clientela do que em Nevada City. Sem querer desistir da vida de jogadora, Dumont continuou se passando por uma apostadora francófila pela fronteira. Ela montou seu negócio em lugares tão infames quanto Tombstone, no Arizona, ou Deadwood, em Dakota do Sul, mas também foi para assentamentos mais discretos em cidades como Pioche, Nevada, e Silver City, Idaho. Uma dessas lendas conta que Dumont causou um grande alvoroço em uma excursão específica pelo hemisfério norte. Depois de ficar sem dinheiro e em busca de uma cidade em plena expansão onde pudesse lucrar, ela passou um curto período na Colômbia Britânica antes de partir para as planícies altas de barco a vapor. Durante a viagem, Dumont soube que muitos companheiros estavam com varíola, tornando o barco a vapor um foco de doenças. Não querendo colocar seus planos em risco, a jogadora ficou com apenas uma opção. Carregando sua arma, ela foi até o azarado capitão do barco a vapor. Mantendo o refém sob a mira de uma arma, Dumont exigiu atracar no local mais próximo, sem que nenhum passageiro se aproximasse dela. O local em questão acabou sendo nada menos que Fort Benton, Montana, e depois de acenar ironicamente para o barco, a vapor infectado por varíola, ela foi direto ao trabalho, deixando sua marca no A Terra do Grande Céu. Enquanto Dumont se apresentava a Montana, o pessoal de Fort Benton e de outras regiões também se apresentou a ela. Foram os personagens excêntricos instalados em Montana que deram à jogadora seu infame apelido de Madame Mustache. Veja, em seus anos mais velhos, Dumont exibia uma faixa visível de pelos acima do lábio superior. Os homens nas mesas de cartas dela também notaram e mencionavam isso sem vergonha quando os resultados não os favoreciam. Disse que, certa noite, durante um jogo de 21, um dos clientes homens perdeu todo o dinheiro que tinha. Como de costume, Dumont oferecia ao perdedor um copo alto de leite. Nesta ocasião, o infeliz rapaz não tinha tempo para tradições e ficou bastante ofendido com o leite. Em resposta, ele tentou insultar a própria madame, dando a ela um apelido de bigoduda. Diz a lenda que, embora o apelido sóbrio tenha pegado, nunca divertiu a própria jogadora. Dizem que Dumont ficou descontente e possivelmente envergonhada com tudo isso. Ainda assim, ela sabia que, após o boato se espalhar, precisaria manter o novo nome para garantir o sucesso dos negócios. Se aconteceu antes ou depois de Madame Mustache, Dumont deu significado ao seu título de Madame, até o último detalhe. Enquanto circulava por Montana, ela montou seu negócio em Bannack, Montana, tornando-se a madame de um bordel, tanto lá quanto em Fort Benton. O folclore traz muitas histórias de Dumont abrindo bordéis em todas as cidades para onde se mudava, mas os de Montana eram especialmente populares. Ela exigia que suas mulheres se vestissem de forma extravagante diariamente, como ela fazia no início do seu negócio na fronteira. Ao divulgar os serviços do bordel, ela levava as trabalhadoras do sexo bem vestidas para exibi-las pela cidade em plena luz do dia. Carruagens brilhantes e reluzentes, com decorações ornamentadas, transportavam as mulheres exuberantes e belas para o horror dos cidadãos comuns. Os espectadores ficavam boquiabertos, corriam para os filhos, cobriam seus olhos e lançavam olhares fulminantes para Dumont e companhia. É claro que a natureza improvisada dos bordéis temporários e casas de jogo tornava a vida nos assentamentos provisórios ainda mais imprevisível. Por fim, Dumont percebeu que o estilo de vida itinerante já não era mais para ela, e logo depois viu um declínio em seu outrora intrigante show solo. Ao chegar à meia-idade, Eleanor Dumont percebeu que sentia saudades de um tempo que já havia passado há muito tempo.
Os dias em que ela atraía e distraía os homens com sua boa aparência e alta moda haviam acabado, e os dias de apelidos nada lisonjeiros e beleza em declínio haviam chegado. O tempo, afinal, continuou invicto, mesmo em uma fronteira aparentemente congelada na memória de todos. Assim, ela olhou para a paisagem do oeste e se inspirou a fazer exatamente aquilo pelo qual a fronteira era conhecida: estabelecer-se em um rancho só para ela. Dumont não era encantador de cavalos e certamente não sabia quase nada sobre criar gado ou construir uma casa. Quando ela decidia algo, era quase impossível fazê-la mudar de ideia. Ela comprou um rancho aberto perto de Carson City, Nevada, para provar que os que duvidavam estavam errados. Pouco após se mudar para Carson City, Dumont encontrou o amor de sua vida, após anos encantando homens sem reciprocidade romântica. Jack McKnight, um autoproclamado boiadeiro, conquistou Madame Mustache com sua conversa envolvente e boa aparência. Ele também se vestia impecavelmente e, em todos os sentidos, era o homem perfeito para uma dama como Eleanor Dumont. Como muitas histórias de amor trágicas da fronteira oeste, a paixão durou 1 ano. Aconteceu que McKnight era apenas um vigarista e aspirante a fora da lei. Um dia, ele partiu levando todas as economias de Dumont. Ele ainda vendeu o rancho e deixou Dumont afundada em uma enorme dívida. Em questão de meses, Dumont ficou apenas com a roupa do corpo. Dumont ficou furiosa e prometeu se vingar do bandido traiçoeiro. Ela pegou seu cavalo, sua espingarda de 2 canos guardada e saiu para a estrada em busca de vingança. Depois de rastreá-lo não muito longe do território vizinho, conta a lenda que Madame Mustache encurralou McKnight e não perdeu tempo para se vingar. Bastou apenas puxar o gatilho uma vez e um único tiro no peito. McKnight foi assassinado e Dumont rapidamente fugiu de volta para Carson City. Sem testemunhas, foi impossível incriminar Eleanor Dumont pelo assassinato e o caso esfriou. Sem ser presa, mas com suspeitas crescendo sobre ela, a jogadora sabia que era hora de partir. Se é que serviu para algo, o esquema de McKnight foi um sinal de Deus de que Dumont faria melhor em se dedicar ao que a tornou conhecida de qualquer forma. Cuidar de animais em um rancho, obviamente, estava além das suas habilidades. E agora, sem terras ou dinheiro para justificar isso, ela partiu no meio da noite, apenas para retornar ao mundo dos bordéis e das apostas. Após outra passagem por estabelecimentos lendários, como o já mencionado Tombstone e Deadwood, onde dizem que ela ensinou Calamity Jane a jogar, ela acabou fazendo sua última parada em Bodie, Califórnia. De volta à costa do Pacífico, que visitou pela primeira vez em 1849, já fazia quase 30 anos desde sua jornada inicial pela fronteira. E ainda assim, nada nela havia mudado, exceto pelo bigode em seu lábio e o apelido marcado em seu legado. Era maio de 1878, e a chegada de Madame Mustache não passou despercebida pelos moradores de Bodie. Um repórter viu seu retorno como o gancho perfeito para sua matéria e publicou a seguinte piada no jornal. Madame Mustache, cujo verdadeiro nome é Eleanor, estabeleceu-se por um tempo em Bodie, seguindo sua antiga vocação de bancar 21, faro, etc., conforme as circunstâncias parecem exigir. Provavelmente nenhuma mulher na costa é mais conhecida. Ela parece tão jovem quanto antes, e aqueles que a conheceram há muitos anos a reconheceriam instantaneamente agora. No entanto, o repórter estava longe de ser preciso. A verdade é que Dumont voltou para a costa oeste sem a mesma aparência ou espírito pelos quais sua versão mais jovem era conhecida. Ela pode até ter começado bem, ganhando dinheiro suficiente para se recuperar do episódio com McKnight, mas não foi o bastante para sustentá-la até o fim. 1 ano depois, no início de setembro de 1879, Dumont pediu a um amigo local que lhe emprestasse $300 para a mesa daquela noite. Mesa.
O amigo concordou, mas não demorou para Madame Moustache perceber que tudo aquilo foi em vão. A sorte a abandonou naquela noite, e em pouco tempo, Dumont estava sem dinheiro. Sobrecarregada por uma dívida na casa das centenas de anos, lamentando sua decadência, isso a levou ao limite. Sem dizer uma palavra sequer, Dumont escreveu uma carta de despedida e fez uma visita à farmácia local. Ela conseguiu uma dose letal de morfina e a combinou com a melhor garrafa de vinho tinto que possuía. Ela então caminhou por 1 milha no deserto aberto, bebeu a mistura mortal e caiu no chão. No dia seguinte, em 9 de setembro, um pastor que cuidava de um rebanho de ovelhas encontrou o corpo de Eleanor Dumont, abandonado a apenas 100 jardas da Bridgeport Road, ali perto. Ao lado dela estava uma garrafa vazia com cheiro de morfina, e em sua casa havia um bilhete dizendo que ela estava cansada da vida. Como resultado, o legista declarou oficialmente a morte como suicídio. Quando a notícia da morte de Madame Moustache se espalhou pelo Velho Oeste, seja por jornais ou tradição oral, palavras de gratidão e admiração vieram de todos os lados. Um telegrama, alertando os povoados sobre seu falecimento, dizia o seguinte: Bode, Califórnia. A imprensa livre menciona a morte de uma personagem conhecida. O inquérito sobre a morte de Eleanor Dumont aconteceu esta tarde às 3 horas. A droga usada pela infeliz mulher para tirar a própria vida foi morfina. O Dr. Rowe analisou o frasco encontrado ao lado dela e confirmou que continha vinho clarete misturado ao narcótico citado. O Bode Morning News encerrou o obituário com a seguinte citação: A história relacionada ao infeliz suicídio é apenas uma repetição da de muitos outros que levaram a vida de uma jogadora. Talvez a única exceção seja que a pessoa citada tinha uma reputação de virtude rara em sua profissão. Devemos elogiar as mulheres de bom coração da cidade por sua habitual bondade em preparar o corpo da infeliz mulher para o sepultamento. Até mesmo um jogador anônimo foi citado apenas com comentários positivos, afirmando que sua vida foi tão honesta quanto o mais honesto dos jogos. O mundo tentou de tudo contra ela, mas ela quase sempre vencia. Por fim, chegou a vez dela por algumas centenas insignificantes. Ela perdeu a vez. Nenhum dos velhos amigos estava lá para cobrir a aposta por ela, e entregou suas fichas, jogadora até o fim. Pobre Madame Moustache! A cidade de Bode arrecadou fundos para um funeral digno e centenas compareceram para homenagear a dama jogadora. Falaram sobre sua justiça e inteligência, destacando o fato de que ela era muito gentil com aqueles que perdiam, demonstrando empatia pelo homem comum, mas nunca os envergonhando de propósito. Seu legado se tornou de uma brilhante empresária e defensora das pessoas comuns. Ela era conhecida por alimentar famintos e abrigar sem-teto. Apesar de moralistas considerarem sua posição de cafetina uma desgraça, ela ajudou muitas mulheres solteiras a conseguir emprego no Oeste. Ela entreteve milhares de pessoas. Auxiliou acampamentos de mineração em dificuldades a encontrar esperança em uma terra sem luz. Claro, a vida dela era centrada nos vícios, e o vício em jogos de azar nunca deve ser celebrado. Mas além do legado de popularizar o blackjack, ou da vingança a sangue frio, ou do suicídio inesperado, Eleanor Dumont fez do Velho Oeste o que ele é hoje. Você pode não gostar, mas a história não liga para sua opinião. O Velho Oeste simplesmente não seria o que é hoje sem pessoas como Madame Moustache.